A greve do metrô de São Paulo continua. Uma reunião entre o sindicato da categoria e representantes do governo do estado terminou sem acordo. A justiça considera o movimento abusivo e 42 metroviários foram demitidos. Vamos conversar agora com a repórter Luísa Moraes, que está na estação Barra Funda, na zona oeste da capital. Boa noite, Luísa. Quais são as últimas informações aí, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Movimento aqui somente dos ônibus e das pessoas que acessam o terminal para pegar os trens da CPTM. Hoje, os metroviários aceitaram a proposta de reajuste de 8,7% oferecida pelo metrô, desde que as demissões fossem revistas. E aí não houve acordo. O governo já deixou claro que não volta atrás. E a população enfrentou mais um dia difícil. O quinto dia de greve dos metroviários começou com confusão. Um grupo de manifestantes colocou fogo em sacos de lixo na Rua Vergueiro, na zona sul da capital, para impedir o acesso à estação Ana Rosa. A tropa de choque foi acionada e usou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para conter os grevistas. 13 pessoas foram detidas. Sem metrô, mais uma vez, os passageiros se espremeram para entrar nos ônibus. Tem lugar que abre, tem lugar que não abre, você nunca sabe. A população que sofre, né? Muito complicado. Difícil a situação dos ônibus. No trânsito, reflexo de mais um dia de paralisação. O rodízio foi suspenso e o congestionamento pela manhã chegou a 170 quilômetros. Eles têm os direitos deles, só que prejudica muito a gente. Então, eu estou achando um pouco abusiva. O Tribunal Regional do Trabalho considerou a paralisação abusiva e determinou que os metroviários voltassem à função imediatamente, sob pena de multa diária de R$500 mil em caso de descumprimento. Os grevistas reivindicavam um aumento salarial de 12,2%. O governo ofereceu 8,7%. Hoje, os metroviários disseram que aceitariam a proposta caso o metrô voltasse atrás nas demissões, mas não houve acordo. O governo não fará novas demissões para aqueles que voltarem ao trabalho. À medida que a greve foi declarada abusiva, se as pessoas não voltam a trabalhar, o metrô não pode funcionar e elas precisam ser desligadas, então, e por justa causa. O metrô de São Paulo tem 9.500 funcionários. 7.500 são responsáveis pela operação das linhas. Nos últimos 3 anos, os metroviários tiveram um aumento real de quase 7%. A média para o setor de transportes neste período foi de 4,9%, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos, o DIEESE. O sindicato afirma que o piso salarial da categoria é de R$ 1.323,55, mas os valores variam de acordo com o cargo. A maioria dos funcionários de manutenção e de operação das estações ganha de R$ 2 a R$ 4 mil. Os metroviários argumentam que, dada a superlotação do sistema, os aumentos deveriam ser maiores. Atualmente, o metrô de São Paulo transporta 4,5 milhões de pessoas diariamente. Neste momento, 51 das 65 estações de metrô operam normalmente e os metroviários estão reunidos em assembleia na sede do sindicato, que fica na zona oeste da cidade. Portanto, talvez nós tenhamos novas informações a qualquer momento, ainda nesta edição do jornal. Eu volto para o estúdio com vocês, William. Obrigado, Luísa. Vamos conversar com a bancada aqui. Bom, é só a gente explicar, o aumento real é o aumento da inflação. Não é que eles tiveram aumento de 7%. Acima da inflação. Acima da inflação. A inflação foi de 22% nesse período de 3 anos. Eles tiveram aumento quase um pouco superior a 30%. É maior do que o aumento do salário mínimo, que teve um reajuste acima da inflação também. Pois é. Como é que os senhores estão vendo aí essa greve? Essa greve há um desrespeito à justiça. Como é que fica isso, Ayrton? Essa não é a primeira vez que os metroviários desrespeitam uma ordem da justiça. Em 2001 aconteceu o mesmo, né? Eu nem vou discutir o tipo de liderança que hoje dirige esse movimento. Porque são comprometidos com outros interesses. Interesses de mudar o regime, essa coisa toda, não é? Mas esse não é o problema. Eu tenho que observar o seguinte: a justiça, mais uma vez, demorou. Se a justiça tivesse adotado essa postura antes, nós teríamos uma solução antes. Segundo, esses grevistas que conduzem a greve têm que entender o seguinte: quando eles são obrigados a fazer piquete para que o trabalhador que está ele subordinado, ou seja, o sindicalizado que ele representa, não vá ao trabalho, eles já perderam a legitimidade.
E hoje, quando eu vi piquetes na porta de algumas estações de metrô, eu falei, olha, realmente não tem mais controle. Não tem mais controle, porque se eu sou obrigado a usar piquete, ou seja, força, para que o meu colega metroviário não vá trabalhar, eu não sou mais legítimo. Isso, olha, desde as greves do ABC, que eu acompanhei muito, é que eu verificava isso. Nós tínhamos o apoio dos trabalhadores e percebiam as lideranças que quando a coisa caminhava para um terreno mais difícil, que era hora de negociar. E negociavam com competência. Então, acho que falta a esses metroviários uma liderança competente, que saiba o momento de acatar uma decisão judicial. Uma decisão judicial que, como eu disse, devia ter sido tomada antes, que tem que ser cumprida, sob pena de sairmos do império das leis, não é? Então, sinceramente, eu espero que o povo de São Paulo possa ter tranquilidade, que amanhã os metroviários entendam que tem que voltar ao trabalho e que não ofereçam a essas lideranças piquetes que têm que ser dissolvidos pela força. Não é verdade? Você não pode impedir uma pessoa de trabalhar pela força. Se ela é sindicalizada e resolveu trabalhar, porque ela não está mais concordando com aquilo que o sindicato está mantendo. Então, era essa observação, William. Ô, Vila, aqui pelo Twitter, o Vanderlei Grande, ele diz o seguinte: o que esperar de um país onde os sindicatos mandam mais que os governantes? E o Rafael Nóbrega fala que nós estamos contra a greve. Eu acho que a greve é um direito constitucional, que está na Constituição de 1988 e tal. Isso é uma coisa, o direito à reivindicação dos trabalhadores, a negociação e tal. Porém, essa greve começou na quinta-feira. Eu também concordo que a Justiça do Trabalho poderia, na sexta, não no domingo, já ter enfrentado a questão e, como ela acabou declarando uma greve abusiva, colocou uma multa, né? E a pergunta, por exemplo, é o seguinte: essa multa vai ser paga? Tenho certeza que não. Eu duvido que a multa aplicada à diretoria do sindicato será paga. Sempre aquelas multas do IBAMA não são pagas, do CAD, ninguém paga multa no Brasil. Há uma crise de autoridade na democracia brasileira. Há um objetivo de desmoralizar as instituições. O PSTU quer tomar o poder pela Revolução Socialista e acha que a justiça do trabalho é a justiça burguesa, do Estado burguês, e não do Estado proletário e tal. Ele não está nem aí com a justiça do trabalho, que controla o sindicato. Então, a grande questão é essa crise de autoridade cria um problema terrível. Você descumpre as decisões judiciais e não há resposta em relação a isso. A ação da polícia hoje, por exemplo, e já tinha ocorrido em dias anteriores, era para permitir, onde estavam, inclusive, funcionários que queriam colocar o metrô em funcionamento, que entrasse os passageiros. Agora, veja o seguinte, William, para concluir. Veja um vendedor aqui em São Paulo, que vive de comissão, que trabalha no comércio. Ele não trabalhou quinta, porque não conseguiu chegar. E se chegou, não chegou o cliente na loja. Sexta, sábado, domingo, porque alguns trabalham de domingo, depende do acordo. Segunda-feira e quinta é feriado, porque nós somos um país sui generis. Tem um jogo às 5 da tarde, é feriado o dia inteiro. Pergunta se na Alemanha, em 2006, teve feriado em algum jogo, inclusive da seleção alemã. Não teve. Mas nesse país bagunçado, tem feriado e tal. Então, veja o prejuízo que isso trouxe, né? Então, é uma questão de responsabilidade. Ou os sindicatos. Olha, veja o que aconteceu com os motoristas. No caso dos motoristas, foi a oposição sindical contra a diretoria, que declarou uma greve e ficou elas por elas. Veja os prejuízos sequenciais que ocorreram aqui na cidade de São Paulo. Primeiro, a greve dos motoristas de ônibus, depois essa greve do metrô. E sempre são lideranças que desqualificam, que têm ódio em relação às liberdades democráticas. Ou seja, acha que esse Estado não serve para nada e querem fazer uma revolução socialista. Ou se exerce autoridade e são punidos aqueles que violam a lei, e isso é uma questão da democracia no interior da lei, ou nós estaremos desmoralizando o Estado democrático de direito. E no Rio de Janeiro, os metroviários também ameaçam cruzar os braços. A categoria entrou em estado de greve nesta segunda-feira e deve decidir amanhã em assembleia se paralisa o serviço. Os metroviários do Rio pedem reajuste salarial de 15%. O sistema transporta quase 1 milhão de passageiros por dia. Só mais uma pergunta sobre essa questão da greve. Quando está em negociação, você entra em greve mesmo? A greve não é porque não há negociação? Não, você deflagra o processo de greve, não é? E aí, ao mesmo tempo, você estabelece os limites da negociação para poder voltar ao trabalho. Mas a operação deflagrar a greve, claro, há antecedentes de entendimentos que não resultaram satisfatórios. E aí, então, se decreta a greve dentro da entidade que está lá reivindicando. É assim que funciona. Vamos voltar a falar com a repórter Luísa Moraes, que tem novidades sobre a Assembleia dos Metroviários de São Paulo. Luísa, é com você. É
É isso mesmo, William. São boas notícias para os usuários do metrô. Os metroviários decidiram na Assembleia pelo retorno imediato ao trabalho. Eles suspendem a greve temporariamente, como se fosse uma trégua, amanhã e na quarta-feira, dia 11, quando voltam a se reunir em Assembleia. Segundo o presidente do sindicato, eles pretendem utilizar esses 2 dias para negociar com o governo e ver se o governo volta atrás na decisão de demitir funcionários. Lembrando que quarta-feira é véspera da abertura da Copa do Mundo. Eu volto ao estúdio com você, William. Obrigado, Luísa, pelas informações.